Boa noite, boa noite, boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma live aqui do FEMAP, hein? Dá uma só checada pra ver se tá tudo ok aqui, tá? Dá um joinha aqui pra mim. Bem-vindo, Emerick! Grande mestre, Emerick! Adorei a sua live ontem, cara. Você é o cara. Mamãe. Fusca 1973. Daqui a pouco o Fábio vai estar entrando aqui, hein? Vitor Bubula. Daqui a pouco eu vou estar chamando aqui o psicólogo, amigo, irmão de outras vidas, o senhor Fábio Paiva, o pai do Adam. Foi papai há pouco tempo. Um cara que me ajudou muito aí no meu trabalho. Você que é o espetáculo, meu querido. Você sabe a importância que você tem na minha vida, né, Glaico? Siga aí, ó, Glaico Emerick ou Varejux, @Varejux. Não vou nem falar dele, é só seguir e assista o conteúdo dele, que é fantástico. Estamos aguardando Fábio Paiva. Essa música ao fundo, a música de Guilherme Seixas, meu filho. Obrigado, mãe. Ricardo Cunhas. Ana. Obrigado. Essa live de hoje é muito especial. Fala, Rodrigão. É muito especial porque trabalhei com o Fábio na Richards. Nos conhecemos e um cara sensacional para se trabalhar o dia a dia. Um cara que me ajudou bastante. E parece realmente que a gente conhece, que eu conheço ele de outras vidas. Canequinha, que a Carminha me deu. Olha ele aí, entrou! Só solicitar, Fábio Paiva. E vem comigo, meu querido. Vamos conversar. Vamos entrar com o Fábio Paiva aí, ó. Entrando o Fábio Paiva. Fala, meu sobrinho. E aí, cara? Tá me ouvindo? Eu só tô te ouvindo, eu não tô te vendo ainda. É que eu tô tímido. Eu tô com vergonha. Não fica assim não. Não fica assim não, meu querido. Na verdade, não sei se é a internet, mas ele... É a tua câmera. Bem-vindo, Israel Carneiro. Meu parceiro, Bruno Schiff. A galera tá entrando aí, Fábio. Fábio vai aparecer. Ah, chegou o Fábio Paiva. Tudo bem? Tudo bem. Tá ouvindo a música? Tá dando pra ouvir a música? Tô ouvindo. Olha que música linda. E aí, meu querido? E aí? Tudo bem? Vou tentar não usar óculos, mas a idade vai chegando, a gente vai precisando, né, do óculos, mas estou conseguindo aí. Olha o grande Glaicon. Glaicon tá aí, rapaz. A Priscila aí. A Priscila Lima aí, ó. Priscila Lima. Átomo mesmo? É. Tudo tá interligado, né, meu amigo? É isso aí. Olha, estou muito feliz aqui por você ter aceitado esse bate-papo, essa live. Olha o Yuri aí. Simone. Tá entrando a galera toda aí. É só a gente segurar um pouquinho que a galera vai entrar pro nosso bate-papo. E eu te agradeço aqui, já falei contigo agora pelo celular. E fiquei muito feliz da gente estar fazendo esse trabalho aqui. Sorte ou competência? Lembra disso? Sorte ou competência? Não era competência, não, era uma outra coisa. Eu esqueci, é sorte.
Eu esqueci, é Vou tirar a musiquinha aqui energia, agora. não era? Isso aí foi o nosso Yuri, que colocou aí. Ele é o melhor, esse rapaz Fala, meu aí. querido. O meu amigo Yuri também aí, a manteiga dele, eu não vivo sem a manteiga dele. Não vivo, não tem como. Mas A manteiga dele é esse é outro algo... Yuri que entrou aí. É, O mas Gouveia entrou que agora entrou aí. o Rossi, Gouveia tá aí. O Rossi também. O Rossi entrou Entrou o também. Rossi também? Oh, É, que beleza. Entrou a Bianca Roldão aí e também. só psicopata. Na verdade, tenho mesmo assim muita gratidão aí por esse momento. Quem me conhece, né, sabe que eu sou um cara brincalhão, mas também tenho meu lado com muito respeito ao ser humano, né? Então, eu sou apaixonado pelo ser humano, não é à toa que a minha profissão é a psicologia. A Luana aí também entrando, só galera, gente boa. Bem-vinda, pessoal. Bem-vindo à nossa live. Eu queria dar um recadinho para a galera. Galera, aqui embaixo tem um ponto de interrogação, esse quadradinho aqui. Se vocês quiserem fazer perguntas, a gente vai abrir para perguntas daqui a pouco. Faça a pergunta aí nesse ponto de interrogação, vai ficar arquivado aqui, depois eu puxo e a gente vai abrir a live aí com nossos temas. Hoje, Fábio, como nós combinamos, a gente vai falar dessa pandemia do coronavírus, né? Se esse coronavírus é um vírus, se é um antídoto, como ressignificar, né, essa palavra, o que a gente está vivendo, a gente nunca viveu isso. E é um assunto muito sério, né, cara? Um assunto que as pessoas hoje, que eu vejo, está todo mundo precisando de uma certa ajuda. Sei que você é psicólogo, você é ator. Fala um pouquinho de você, o Fábio. Agora, se apresenta aí para a galera que a gente está iniciando agora. A galera sabe, né, meu trabalho artístico aí, e hoje como psicólogo, professor também, estou dando aula, inclusive, para o 6º ano, sobre ciclo básico de expressão. Então, estou no meu momento de muita felicidade mesmo, assim. Mas lembrando que, né, aproveitando dentro da sua pergunta, felicidade é um caminho muito delicado, que a gente precisa se atentar que felicidade não é você estar sempre alegre, sempre feliz, né? Não é só você estar positivo. Uhum. Não tem como eu estar, né? As pessoas perguntam, como é que você consegue ficar aí, como é que você consegue se manter sereno na quarentena? Você pode ter alguns momentos de tranquilidade, porque é essa a proposta nossa. Mas não tem como você se manter numa tranquilidade, vamos dizer, plena e constante, frequente, se você está vendo pessoas passando fome, pessoas que estão morrendo, né? E parece que realmente não só a parte do vírus, que está sendo projetada como uma coisa não positiva, tem a parte do antivírus, que é onde a gente vai falar, que é essa questão, como eu consigo ver ele como antivírus. Entendi. Eu já começo pegando pelo ponto da natureza, né? Como pode a natureza, né? Por exemplo, os ursos polares estarem acasalando depois de 20 anos. Só eu falar isso da natureza, acho que já colocaria até um ponto final, no sentido de que precisamos dar e ser menos egoísta com relação à natureza, né? Que nos acolhe, essa nave azul, essa mãe terra que, antes de existirmos, ela sempre manteve em equilíbrio. Então, é claro que essa questão do planeta Terra, existe uma vibração entre todos nós, um pensamento, uma energia que se aglomera e que um emite essas ondas para o outro. Sempre vai ter. Ainda mais agora com essa tecnologia, a gente conhece países sem ir no país. É verdade. A gente manda um telefone aqui, a gente manda uma mensagem, chega quase que simultâneo no outro lado. Então a gente está interconectado, assim, é tudo quase presente, passado e futuro acontecendo. Então, essa produção desse vírus foi uma produção terráquea.
foi uma produção nossa, né? As pessoas falam que é da China, mas a China também faz parte do nosso olhar, no sentido de a gente tem uma interação não só de troca econômica com a China, mas a gente tem aí filmes, coisas que eles fazem, que a gente tem essa troca relacional, né? Então, não podemos olhar só a questão material. E estamos entrando numa situação muito delicada, porque eu falo porque eu trabalho na área da saúde e estou me comovendo bastante e falo muito sobre emoções, e as emoções, para mim, é o ponto onde, se o ser humano aproveitar e estudar, vai dar saltos, até falo quânticos, né? Saltos mesmo assim, psicológicos. Porque o que está acontecendo é que esse convite, né? Não é um Covid, é um convite, ele está fazendo para a gente pensar, refletir. Porque nunca passamos por essa situação. Já tivemos outros vírus, né? O Zika vírus, o H1N1, o Ebola, mas assim nós nunca passamos uma situação dessa. Né? Não um é tempo por acaso, atrás né, a gente estava Fábio? falando. Nada é por Nada por acaso, acaso. cara, o que está acontecendo, né, cara? A gente tem que estar, nesse momento, resiliente, a saúde mental principalmente, para a gente conseguir conviver com a gente e com as nossas famílias, né? O brasileiro está passando, como o mundo inteiro está passando, sérias dificuldades financeiras. E eu entro aqui numa pergunta, eu queria saber a tua opinião sobre o isolamento social, cara. Qual é a sua opinião? Para concluir também, né, essa Fala. questão, porque uma coisa vai puxar a outra aqui, né? Como eu te falei, vai estar tudo meio que interligado aí na nossa conversa. Mas a questão do ressignificar, que eu vou falar nessa sua segunda pergunta, tem a ver com dar novo sentido. De você criar estratégias e dessa tristeza, desse incômodo, né, vamos dizer, dessa perturbação necessária, é que a gente precisa aproveitar. Que para você poder dar novo sentido, tem que ter alguma coisa na tua vida que não te faz bem. Porque se deixar como a gente estava antes, de deixar a vida levar, de não olhar esse valor humano, né, a gente pode cair nessa armadilha do egoísmo e do materialismo, que era o que estava acontecendo. Então, hoje, nós estamos numa oportunidade, numa possibilidade de ressignificar, dar novos significados. E a gente vai falar mais isso para frente. E justamente, vamos parar para pensar. Você está aí, você trabalha na área do comércio, né? Eu não deixo também de estar na área do comércio, mas numa outra função. Por acaso, a minha área é da saúde e, pelo contrário, está até aumentando a parte de profissionais da saúde. Como é que é isso, né? Uma pessoa que está agora, que depende de se alimentar, depende do dinheiro, pagar suas contas. Olha, teve um caso, uma pessoa que pulou do prédio, não vou falar qual foi o prédio, mas pulou do prédio, um prédio daqui da Barra, só mora milionário, tá? Então, assim, como pode, né, uma pessoa fazer isso e se jogar de um prédio? Tem coisas aí, não que ela não possa, mas acho que não convém, né? Não convém, até porque se a gente for falar de espiritualidade, a gente sabe que hoje a própria ciência já está quase comprovando que a gente não morre, existe uma continuidade. A física quântica fala que existe uma continuidade de um pensamento. Ela não fala algo, mas existe esse ser inteligente que perdura. Então a gente não morre. E não seria Deus tão desumano de criar tanto amor, tanto vínculo para acabar, né? Então a gente sabe que não acaba. Podemos ter dúvidas, porque dúvidas faz parte, mas acabar a gente sabe que não acaba. E isso é um ponto importante quando a gente fala de continuidade,
é de saber que a gente está tendo oportunidades aqui de trabalhar exatamente essas questões. Medo, raiva, tristeza, a própria alegria, porque às vezes a alegria em excesso pode te atrapalhar. Sim. Nojo, surpresa, fúria, né? Então, assim, o que eu hoje já sei que eu não tenho como, né, algumas pessoas, infelizmente, quando falam não saia de casa, me dói o coração. Porque tem gente que tem que sair para pegar lixo na rua e comer. Isso me dói muito o coração. É complicado, cara. Então, não tem como a pessoa não sair de casa. Ela vai sair, porque senão ela vai morrer de fome, tá? E aí, tem o medo. Pô, mas se eu sair, eu vou pegar vírus. Se eu sair, eu vou, né? E aí começa uma briga de pensamento. Travada aí. Travou? Tá travado? Deu uma travada, voltou. Voltou? Aí você tá falando do medo, né? Que você tem que sair, é inevitável você sair, né? E aí você se depara com medo. E aí eu falo do fenômeno. O medo, ele trava, e travou até o vídeo. Então tá tudo interligado, né? Verdade, eu faço muito trabalho com os meus pacientes, exatamente de aproveitar esses fenômenos, porque a gente está tendo sinais o tempo todo. Isso tem a ver, se a gente for parar para analisar, o medo trava, né? O medo ou você enfrenta ou você foge. E aí o que eu quero dizer? Como é que é você, dentro desse confinamento, você trabalhar a questão pessoal? Como é que eu, nesse momento, aproveitar que eu sei aquelas pessoas que podem realmente fazer um trabalho de meditação? O que é o trabalho de meditação? É um dos melhores antídotos que você tem para se encontrar e se entender. Tem uma amiga Mas aí? as pessoas precisam... Tem uma amiga, Fábio, você está falando de meditação, ela entrou aí, a Simone. Pode falar. Ela é lá de Búzios, eu trabalhei bastante tempo com ela e ela realmente vem mandando mensagens bacanas. E o que você falou sobre meditação, no tempo da minha vida eu fiz meditação. E é um equilíbrio quase que obrigatório, né? Que a gente precisa hoje em dia, né? E o meditar, Fernando, a gente às vezes pode cair nessa armadilha que meditação é uma coisa que você precisa ficar com a mente em outro lugar ou então não pensar em nada. Não! Isto aqui que eu estou fazendo com você é uma espécie de quase uma meditação, porque eu estou focando a minha atenção aqui. Este momento, essas pessoas que estão ouvindo, elas estão tendo sensações, estão tendo pensamentos, e como é que você estar com a mente atenta? Porque a meditação está diretamente ligada à observação. Eu poderia ter não percebido coisa que travou e eu não fiz associação do medo quando travou. Então, como é que você, a partir de hoje, desenvolver cada vez mais a sua percepção? Se você perceber que se somos uma nave, isso aqui é uma nave, e a gente sabe que tem dia que essa nave parece que ela vai parar, né? E a gente tem que fazer vários check-ups, tanto corporais, biológicos, psicoemocionais e espirituais, sociais. Então é muita coisa. Mas se a gente parar para analisar, a gente não precisa querer resolver tudo. Aí a gente tem que ficar atento com a questão da ansiedade também, que é algo que está pegando muito na gente. E que é natural para o corpo. Você tem que ter ansiedade. Se você não tiver uma ansiedade, você fica passivo. Aí as coisas não acontecem. Agora, se eu tenho uma ansiedade que me joga só no futuro, ai meu Deus do céu, não vou conseguir, não sei o quê, que saco, caramba, o que vai acontecer? Aí a gente tem que ter essa atenção. Eu estou focando mais na doença ou estou focando na saúde? Pode perguntar, tá, Fernando? Então, o que eu falo nesse momento de confinamento? Eu acho que a gente precisa desenvolver técnicas. O isolamento, né? Que a gente está falando, né? Tem pessoas que não vão ficar em casa porque a gente sabe que a miséria, meu amigo, né? O estômago não tem cérebro. Falando para essa maneira mais vulgar. Então, a gente precisa comer. Até e tem pessoas que estão... É a saúde com a economia. A economia precisa Exato. girar.
mas eu preciso ter Exato. saúde. As pessoas Exato. estão morrendo de fome, né? Exato. A gente fica entre a cruz e a espada, cara. Tem algumas perguntas aqui, eu vou abrir para uma pergunta. Pode Vou abrir. tentar colocar aqui do Yuri Rossi. Ver se eu consigo colocar aqui. Olha lá. Você acha que o que vem depois dessa crise vai ser pior do que já estamos vivendo? Está conseguindo ver a pergunta aí? Então, tô vendo. Então, Yuri, uma boa pergunta. Isso é muito pessoal para cada ser humano. Se a gente olhar isso como uma oportunidade de se refazer no aspecto pessoal, no aspecto social e no transpessoal, que é o aspecto além do corpo, que aí entra a espiritualidade, que a gente vai falar mais, a gente está fazendo nosso dever de casa. Porque a proposta é essa. Uhum. A proposta desse vírus é totalmente... Desculpa, não é só para você achar uma vacina e se curar. Não é, né? Senão a gente não vai parar desse ciclo, aí vai chegar outro, aí cria um vírus, aí chega outro. Não, primeiro, a saúde é importante. Estão se movendo outras questões para a área da saúde, educação. Então agora, os pontos importantes com esta crise, vai ser valorizada a saúde, já está sendo. Então as pessoas precisam, felizmente ou infelizmente, de quê? De dor, para poder mudar. A gente sabe disso. É porque a dor é necessária. Agora, o sofrimento você opta se você quer sofrer ou não. Então, Yuri, se a pessoa quiser continuar no sofrimento, optando pelo sofrimento, claro que vai ter outro vírus. Porque a gente precisa mudar a forma de observação. Uhum. Tudo está na observação e no trabalho, no esforço e sacrifício que você faz de se burilar. A gente tem que ter raiva, a raiva saudável dessa questão de superação, de falar assim, peraí, o que está acontecendo? A raiva que te põe para frente para você perceber que você é responsável por lidar com esses desafios. Não são problemas, são desafios. E aí você, paulatinamente, você vai despertando. Quando vê, meu amigo, você consegue, dentro da felicidade, que é um processo, estar numa sensação de tristeza, mas sentindo a tristeza. A gente não vai reprimi-la, porque a tristeza faz parte. No filme Divertidamente, pode falar. Eu queria tocar nesse assunto da tristeza, assim. Eu sou um cara que tento me manter bastante em equilíbrio. Mas, cara, tem dias, eu acho que está todo mundo passando isso, tem dias que você não tem vontade nem de sair do teu quarto, tua cama. Eu tento ficar mais reservado, né? Eu venho batendo alguns papos com meu filho, com a minha esposa, que me ajuda bastante, minha filha, minha sogra. E, cara, tem dias que eu estou muito feliz, otimista. Eu acordo, poxa, vamos mudar, só depende de mim, né? A gente sabe daquela velha história, né? Exatamente. Tudo depende de mim, a gente não pode depositar no outro, né? Comece com você para você conseguir ajudar o próximo. Então, assim, a gente está nessa gangorra. Né? Exato. E acho que está todo mundo passando por isso. Quando você fala gangorra, a gente pode pegar essa metáfora e ver que um depende do outro. Mas como é que está o outro, de repente, na hora que desce e dá o impulso? Então, por exemplo, a gente está aqui nessa gangorra, dessa reflexão, e tem dias que eu também fico triste, mas antigamente, eu quando ficava triste, ficava mais triste ainda. Aí ficava com raiva porque estava triste, aí me gerava medo, e aí quando via, estava com fúria, quando via, estava com todas as emoções. Várias emoções negativas, né? Só que hoje, quando eu estou triste e falar, não quero sair da cama, o que eu faço? Aí eu tenho que perceber, peraí, eu estou uma semana toda ativo, presente, saudável, por causa de um dia eu não posso me permitir estar na cama e ficar até mais tarde? E valorizar esse tempo que eu preciso, porque às vezes a gente está tão ansioso que a gente não dá atenção para a tristeza. A gente não dá atenção para o medo te defende. O medo, eu vou mostrar aqui, ó, já separei aqui. Isso aqui, vocês têm que, eu peço, já está postado no meu Instagram. É isso que eu ia falar. Foi o maior presente que eu ganhei da espiritualidade.
foi o maior presente. O rapaz, não, né? Ele já até faleceu. O psicólogo que desenvolveu isso aqui chama-se Robert Plutchik, da década de 60. Uhum. Ele fez o seguinte, ele pensou, se eu consigo, através das 3 cores, chegar nas 12 cores, será que nas emoções eu consigo fazer a mesma coisa? As emoções primárias, chego nas secundárias e nas emoções terciárias. Porque emoções são energias que surgem do nosso inconsciente. São defesas necessárias. Tem que ter tristeza, tem que ter medo, tem que ter raiva. Só o que acontece é que a gente dá excesso para elas, como amor. Dá uma atenção maior a isso, né? Dá uma atenção maior, valoriza muito, né? Exato, valoriza muito. E aí o ser humano cai nessa armadilha. Olha aqui, aí ele fez o seguinte, vamos pegar aqui o medo. Uhum. Existe um verdinho mais fraco, que é a relia, né? Uhum. A relia, que tem a ver com antes de chegar ao medo. É como se fosse... Não, é apreensão, perdão. É uma apreensão. Aquela coisa assim, nossa, tô sentindo que eu tenho que ir, mas tá chovendo hoje, eu tô com uma coisa assim pensando, não sei, será que eu vou com a minha moto hoje, vou com o meu carro? Ela tá te preparando, porque se você não tiver essa atenção, você pode sair com a tua moto e bater com a moto. O medo, ele entra como uma coisa assim, caramba, cara, tá chovendo. E eu acho que eu vou cair hoje de moto. São Meu Deus do intuições. céu. E são emoções que estão ligadas à intuição, mas a intuição é uma outra coisa. Uhum. Isso aqui é antes da intuição. A intuição é uma mescla mais espiritual, vamos dizer assim. Entendi. Que também está dentro disso aqui. O terror é quando eu falo, não vou para o trabalho hoje não, cara, vou inventar uma desculpa. Meu Deus do céu, eu acho que eu ia morrer. Não, eu vou ligar para o meu... Vou falar que eu não estou bem, que não sei o quê. Ou seja, como é que eu dou intensidade nas minhas emoções? Olha a raiva. Perdão, olha a alegria. Quando eu estou em êxtase, quem nunca teve êxtase? Quem nunca ficou muito feliz? E aí você fala, gente, eu passei demais, eu acho que fiquei muito alegre nessa situação. Tranquilidade, um amarelo mais claro, quando você está aqui, a gente está aqui com uma energia de tranquilidade, mas tem uma mistura de ansiedade, para a gente poder falar, porque tem tempo. Aí tem a questão da atenção do medo, no sentido de atenção para saber o que vai falar. Tem a parte cognitiva que está elaborando as palavras. Tem a emoção do amor, do carinho, do afeto com as pessoas que estão ouvindo, e a gente vai vibrando aqui. E assim tem várias emoções. Você está no teu Instagram? Está no teu Instagram? Está postado lá? Tá. Olha aqui, expectativa, interesse. Olha isso aqui que legal. Tudo isso aqui são emoções. O cara estudou 90 e poucas emoções. 90 e poucas mil, né? Uhum. E o cara que inspirou isso aqui foi o Paul Ekman, que fez o filme Divertidamente. Eu também postei o livro Linguagem das Emoções. Bacana. Temos tempo aí, né, Fernando? Temos ainda 30 minutos. Tem algumas perguntas aqui da galera, hein? Posso soltar ou você Pode quer que eu perguntar. concluir? Pode. Seu pensamento. A gente vai falar no final das tuas redes sociais, teus contatos, tá? Tem muita gente que entrou agora, chegou a bater 33 aí, pessoas, a gente agradece muito. E você pode fazer a sua pergunta aqui embaixo, nesse quadradinho, no ponto de interrogação, que eu vou abrir mais uma pergunta aí para o público ver. Saudade tá? de você, Rayane. Saudade. A Carlinha aí, ó. Carlinha tá aí, Carlinha é fera. Olha só, vê se você consegue ver essa pergunta aí. Da Priscila, como não trocar o dia pela noite? Tenho visto muitas pessoas fazendo isso. Aham. Outro dia... pela noite. Só emendando aqui... Fala sobre isso. Só queria falar uma coisa. Ontem eu assisti uma live do nosso mestre Glauco Emerick. E ele falou, cara, eu me permiti. Eu quis ver vídeos até 6 horas da manhã. Dormi até 14 horas da tarde. Eu me permitia isso. Eu não fiquei com peso na consciência. Ele se permitiu. Exato. Né? Como foi o que eu falei antes, mas... Isso é interessante. Agora,
aí isso para cada pessoa vai ter um valor, porque eu tenho um filho pequeno, eu tenho que ter uma atenção de dar um amparo, né, para a Priscila. E se eu sou sozinho, eu posso ficar tranquilo. Então, uma das coisas importantes que eu vou falar, a rotina ela é importante. Mas a rotina, a gente tem que tomar muito cuidado para não cair no engessamento, não ficar uma coisa engessada. E a gente está aqui para aproveitar. Você saiu da rotina, você sabe disso, você estava num ritmo, quantos anos naquela pegada de gerente e teve que parar. Então é natural você ter perturbações, porque você saiu da rotina. Agora, se você tiver consciência que é natural ter a perturbação, e essa perturbação vai fazer com que eu pense, raciocine e faça contato com essa perturbação, o que as emoções estão dizendo? Está me dando raiva, um pouco de medo, porque, né, a gente tem que pensar no futuro. Mas tá bom, eu não sei quando que vai acabar o Covid. Vai acabar, isso é óbvio que vai. Agora, o que eu posso fazer na parte econômica da minha saúde? Porque se eu estiver constantemente com medo, com raiva, vibrando, né, aquelas coisas de noticiário o tempo todo de morte, a gente sabe que por mais que tenha mortes de Covid, estão tendo outras mortes de hipertensão, parada cardíaca, atropelamento. Atropelamento as doenças continuam, né, cara? Estão tendo. E a pior doença, eu acho que é essa que vem minando dos excessos. Seja você comer todo dia muito, seja você ficar o tempo todo falando um monte de coisa boba, fofoca do outro, falando mal e... Perdendo energia, aprendi com você, perder energia com essas coisas, né, cara? E é isso que a gente precisa estar economicamente, porque é igual um celular. Se eu fico o tempo todo vendo, mexendo, eu vou descarregar a bateria. Então, como eu posso, nesse momento, sabendo que o cérebro, ele pode imaginar, e nessa minha imaginação, eu consigo fechar meu olho e imaginar que estou no mar e consigo produzir as mesmas sensações que se como eu estivesse no mar, o que me falta para eu parar e fazer esse tipo de visualização? Aí é uma questão de compromisso, de responsabilidade, que responsabilidade está ligado com a habilidade para responder a tudo que nos chega. E você, eu, todos nós, todos somos únicos. Temos potencialidades tantas que a gente... Parece que às vezes a gente tem até medo de olhar para elas. Agora é o momento de você rever o que você quer. Será que essa profissão que você estava era uma profissão que já bastou? Será que agora, de repente, é o momento que você tem de trilhar um caminho que toca a sua alma em uma habilidade que você sempre quis pôr? Será, né? E se for isso? E por que não aproveitar? Então, assim, cada ser humano, respondendo a pergunta, vai ter aí a sua necessidade e o que ela pode fazer. Às vezes, você ficar até mais tarde vendo um filme é prazeroso de você fazer algo que de repente você tem anos que não fez. Agora, se você está fazendo o tempo todo vendo o filme, está ficando mal, está te dando uma angústia e você não está se alimentando, você tem que checar, né? Tem que ver, porque cada caso é um caso. Cada caso vai ser um caso. A gente pode se influenciar, né, com certas coisas que a gente procura ver. Eu tenho amigos aqui que estão até assistindo, fala, poxa, Fernando, a gente troca muita ideia por aqui, né? A gente está fazendo muita live pelo WhatsApp, pelo Zoom. E esse amigo me falou, se ele me permitir aqui falar o nome dele, ele falou o seguinte, Fernando, durante o dia está tudo ok. Cara, mas quando eu vou dormir, cara, me dá ataque cardíaco, eu tenho um pesadelo, eu fico suando frio, uma sensação horrível. Então, assim, isso eu ligo muito à espiritualidade também, né, Fábio? Você sabe. E eu queria entender, eu queria saber a tua opinião sobre se essa pandemia está correlacionada à espiritualidade. Qual a sua opinião?
Exato. Isso é um dos pontos mais importantes. Primeiro que espiritualidade está ligado às experiências de religiosidade, que não tem nada a ver com religião, tá? Uhum. Um ateu pode ter religiosidade, que é o movimento que ele faz no seu comportamento. Como é que é a produção dele se comportar na vida, de ele existir? O que ele faz? Como ele se movimenta? E se a gente parar para analisar, nós somos um conjunto biopsicossocial. Uma coisa vai puxar a outra. Você pode estar, de repente, muito conectado com a espiritualidade, mas teu corpo e teu psicológico não. Então não vai adiantar nada. Entendi. Porque você vai estar se afastando de pontos que são, que eu vou falar, as âncoras, que é o corpo. O corpo, se você tiver uma atenção no seu corpo, é a maior âncora que você vai ter na sua vida. A segunda maior âncora que você tem na sua vida são as sensações. Âncora, não pense que é aquela coisa pesada que a gente arrasta. É algo quando você está... No caso desse seu amigo que chega à noite, ele fica com aquela coisa disparada. Uhum. Provavelmente é ansiedade. Porque é possível que ele, no dia a dia, ele estava em movimento, né, o tempo todo em movimento, chega à noite ele não consegue parar. E o que eu digo nesse momento? Para ele observar. Foi a primeira coisa que eu falei. Porque esse momento que ele está acelerado é a oportunidade que ele tem de fazer contato com essa parte dele que quer contato. Agora, se ele vê aquilo como um problema, meu Deus do céu, que saco, ele não vai estar agregando. Ele vai estar se afastando. Aí existem técnicas que aí entra uma meditação. Às vezes existe meditação de 2 minutos. E isso é muito bom fazer logo que se acorda. Meditação de 2 minutos? Meditação... Pô, a gente pode fazer uma aqui, se vocês quiserem. É rápido. Uhum. Agora, é claro que se você tiver um tempo que você fique 2, 5 minutos, mas que você tenha observação mais que... isso que você fez, olha aí. Sente o estalar do seu dedo. Agora já acabou, né? Não tem como estalar mais, coitado. Senão você quebra a sua mão. Mas olha só, vou fazer no meu, ó. Como é que eu senti o gole que você está bebendo do café? Como é que é? O que é? Café? Água. Água. Como é que é? Ele descer. Como é que a gente faz esse movimento, essa possibilidade de ressignificar tudo que eu já faço no automático? Como é que é eu dar um abraço com calma? Como é que é olhar para o olho daquela pessoa com calma? Como é que é eu pôr a mão aqui em mim com calma e sentir? Sentir. Como é que é respirar? Inspira pelo nariz, solta pela boca. Eu estou falando com você um tempão aqui, eu não respirei assim. Eu só parei agora para atenção plena. Respira. Eu estou empolgado aqui, estou feliz, então eu estou aqui borbulhando. Você está ajudando a mim e muitas pessoas, cara. Pode ter certeza. Eu estou ajudando a mim. Vocês são meus espelhos. Todos nós. Então, percebe como que é bom a gente estar pilotando essa nave temporária e que já ela fica e a gente volta para o mundo da pátria, o mundo real. Então a gente não precisa... Claro que isso vai mexer com o psicológico, assim, mas eu não acredito. Eu não estou indo para uma questão de crença. Eu estou indo para uma questão do saber. Quando você sabe, é fato. Olha só como é que é interessante isso. Isso aqui é uma questão de crença. A crença não está... A gente tem que tomar muito cuidado. Porque fé está muito próximo da crença. Sim. Mas fé, eu vou fazer um movimento aqui que é muito interessante. Olha aqui. Se eu largar essa caneta aqui, gente, o que vai acontecer? Ela cai. Ela vai cair? Sim. Tem certeza? Bom, vamos ver. Tratando de você... Isso é fé. Isso é fé. A fé é algo que você sabe. Você sabe. Então não tem como... eu quero a prova de que realmente existe uma eternidade. Eu sou Tomé. Tá bom, meu amigo. Então você vai ter que
e, sei lá, vai ter que fazer Entendi. alguma coisa com você, porque não é uma questão de... A ciência mostra coisas. O sensorial, a intuição, a percepção mostra outras. Aham. Então eu sinto isso. E a gente tem aí pessoas... Existe um neurologista que ficou em coma 3 semanas. E ele via o corpo dele e interagia com os médicos. E ele falou, meu Deus do céu, o que está acontecendo comigo? Ele viveu a experiência. Quem vai falar que não? E aí ele falou, meu Deus, mas eu sou um cético, eu sou um cientista, como é que pode eu estar me vendo? E aí ele falou, quando voltou de coma, ele contou toda a história. Eu esqueci o nome dele. É um livro que eu posso postar. Na capa tem uma borboleta azul. E ele fala assim, como é que pode eu ser um cientista? Aí ele falou, gente, existe algo além da matéria. E ele mudou, ele ficou espiritualista. Uhum. Brian Weiss, um cara que trabalha com hipnose e regressão, que foi um dos primeiros livros há 20 anos atrás que eu li, que é um cara que fala sobre hipnose e fala sobre essa questão de muitas vidas, muitos mestres. Então a gente está em contato aqui com uma gama de seres que trabalham para Deus. E aí não é uma questão de crença, é uma questão de sentir. É uma questão de saber que está além da crença. Porque crença, a gente muda de opinião. Você pode ter certeza que muita coisa que você acreditava, você não mudou hoje. Com certeza, com certeza. Então, eu acho que responde, não responde essa questão da eternidade, da continuidade. Nós não estamos aqui passando por nenhuma... Não existe injustiçado. Pode existir injustiça. Mas todo mundo que está passando por uma dor, por um conflito, se olhar, observar e também aceitar, que tem aqui, ó, aceitação das coisas, a gente começa a se envolver com as emoções e isso vai desengrenando as partes cognitivas. Um outro detalhe para eu encerrar essa parte. Sim. Se nós não tivermos uma atenção, uma certa raiva, posso dizer até agressividade, que não é violência. Agressividade é você ir até alguma coisa ou ir até alguém. E quando eu falo isso, você ir até a busca de si mesmo. E buscar esse entendimento assim, peraí, deixa eu realmente olhar para dentro, deixa eu me permitir como nunca fiz, para ver o que acontece. Você vai perceber coisas que você vai se surpreender e você não vai querer deixar de sentir mais, porque você vai descobrindo caminhos. Se nós nos mantermos o tempo todo com questões de medo, nós temos um dispositivo no corpo que ele entende que se você está o tempo todo se protegendo, ele não ativa o outro lado do crescimento. Então você fica num processo de... Achei que tivesse acabado. Travado aí. E aí você pode Voltou. Não. atrapalhar a sua imunidade. E aí, a minha mãe, não estou falando que ela ficou com medo, mas a minha mãe está indo, né? Ela é o grupo de risco, tem 60 e poucos anos, estava em casa e pegou um resfriado. Mas como assim? Porque a imunidade, né, do pensar, ela tá, né? Minha mãe é muito sensível, né? Por isso que eu sou assim, né? Porque eu sou muito sensível também. Puxei muita coisa dela, essa energia dela. Esse pânico acaba afetando a nossa imunidade, né, Fábio? Afeta. Mas não fique mal com o pânico. Porque se você está tendo pânico, é porque o teu organismo configurou para o pânico. Aceita. É isso. Aceita. Pô, legal, tô nervoso. Porque se você ficar, meu Deus do céu, eu tô com pânico, que saco, por que isso? Você está querendo afastar uma parte que quer contato. Olha aqui, ó. Olha a fúria. Tem um comentário aí, Fábio, até da Ana, que você está falando na respiração, ela falou, quando começa a vir essa sensação de angústia, de pânico, eu começo a respirar e dá muito certo. Então, o que você fez aí comigo, realmente tem todo sentido, né? A gente consegue ficar mais equilibrado, a gente consegue pensar no que a gente está falando, não agir com uma certa ansiedade, né? Um dia após o outro, se permitir, né, essas sensações,
Eu aprendi isso muito com você lá na loja, cara. Você falou, poxa, Exato. se permita ficar chateado. Isso faz parte. A felicidade, É, exato. né, é um estágio, né? A gente não consegue ser feliz o tempo A todo. felicidade é um processo. Uhum. É um processo. E é por isso que é bom a gente também ter algumas metas para a gente se sentir produtivo. E aí, uma paciente minha, eu fiquei até feliz, atendi ela hoje online, e ela falou uma coisa, ela pôs no espelho vários papéis colados. Eu sou bela, hoje é um dia especial. E ela colou no espelho. Então, isso é uma âncora. Como é que eu posso criar meios que são apoios no meu dia a dia? Uhum. Como é que eu posso? Veio a ansiedade. Eu estava esses dias, a Priscila fala, meu coração disparou, Fernando. Eu falei, gente... Aí, eu já estou atento, na teoria eu tenho, mas quando vem um disparo no meu coração, uma aflição, eu acho o quê? Que não me vem pensamento, será que eu estou com Covid? É que Me vem falta de ar. você sofre esses sentimentos que nós estamos vivendo também, né? E você trata das pessoas, Claro, né? Mas você, como é que você claro. faz, né? Exato. Então, assim, a primeira pessoa para quem eu estou falando isso é para mim. A orelha é mais próxima de mim. Uhum. Então, eu dou graças a Deus por sentir isso, e quando eu falo para outro, estou falando para mim. E tento, nesses meus desafios, né? Hoje uma emoção que pega muito em mim, às vezes, é a ansiedade e a raiva. Ela vem, às vezes, com uma forma mais intensa. Porque, às vezes, a raiva em você, ela precisa, de alguma forma, sair. Mas se eu sair, deixar a raiva sair querendo violência, não é bom. Porque a gente está no momento onde a gente pode usar a nossa razão. Agora, mas eu dei um soco na parede que estava com tanta raiva. Tá bom. Perceba o que você fez. Perceba o xingamento que você fez de ódio para a pessoa. E se você pudesse redimir, né? Olha, fiz isso porque estava muito nervoso. Você é ser humano, cara. Aqui isso não vai ser perfeito. 50% você dá e 50% da espiritualidade. Agora, se você quiser fazer os 100%, meu amigo, aí você não vai conseguir. Deixa o universo conspirar. O universo está aqui. Fábio, você tocou aí num ponto que eu queria abordar. Você falou do atendimento online. Cara, isso realmente funciona? Porque uma coisa é você fazer terapia, né, com um psicólogo, presente, né, agora marcado e tudo. E outra coisa é você fazer o que a gente está fazendo aqui. Exato. Em particular, estou falando. Isso funciona? Isso tem ajudado? Você vem trabalhando nisso? Conta uma história aí pra gente. Isso. Eu aproveito para perguntar, se alguém quiser colocar, qual que é a sensação que cada um está sentindo? O que cada um está me ouvindo aqui, né? E está aqui conversando com a gente? O que está tendo prazer? Está tendo desprazer? O que isso aqui está tendo neste momento, neste fenômeno? Quem puder colocar aí as emoções básicas, alegria, medo, raiva, tristeza, ou qualquer outro tipo de pensamento, sentimento, coloca aí, para ver quem realmente está atento na nossa conversa. Uhum. Tem umas perguntas aqui também. O simples fato que eu quero dizer de a gente estar aqui, isso é um virtual. Estamos online, ao vivo. Tem uma produção, tem uma troca, tem um efeito que nos amplia e nos possibilita de desenvolvermos saúde. Eu, antes de ter o Covid, eu sempre trabalhei online, tá? Tem pessoas que eu atendo lá fora, aqui fora do Brasil. Por isso que eu fiz a pergunta. E é muito interessante porque o processo é diferente, mas o resultado é o mesmo. Entendi. Tá? Então você chega no mesmo resultado. Mas o processo, eu estou aqui falando com você, é claro que eu estando com a pessoa, né, é diferente. Você tem uma troca ali mais presencial né, não tem como. É igual você ir no mar, dar um mergulho e eu estar aqui mentalizando que estou entrando no mar, numa cachoeira. Então, assim, mas o efeito é o mesmo. Tá? A mesma resolução você chega. Tá? Entendi.
As pessoas estão passando aí tranquilidade, curiosidade. Eu acho que a mim está me passando uma tranquilidade, eu conversar com você, trocar essa ideia. Eu também estou precisando, assim como muitas pessoas conversando no particular comigo. A gente sempre é bom de aconselhar, né, Fábio? Mas às vezes a gente precisa de um conselho e precisa trabalhar, não sei se é humildade a palavra, mas a gente precisa um pouco se desarmar, né, cara? E a gente carrega tanto peso nas costas, né? Tanta responsabilidade, quer ser responsável por todo mundo e acaba um pouco até se perdendo. Tem uma pergunta Você aqui. falou um ponto muito importante, tá? Isso é um ponto muito importante de até que ponto Fábio, nós... só um minuto, temos 9 minutos para a gente terminar a nossa live, tá bom? Eu vou falar rápido, porque esse é um ponto importante que você falou, tá? Tá. As pessoas estão falando ajuda, paz, tranquilidade, e isso é um momento de uma parte de uma felicidade. Eu posso desligar aqui e me vir uma ansiedade, um incômodo, sei lá. Sinta isso também. A gente vive positivo e negativo. Atoman, não sei se o Gaikon está aí, o átomo, ele tem positivo e negativo, ele não existe sem o negativo. O átomo, ele é o núcleo e tem na órbita o seu negativo. Então, o negativo faz o movimento do átomo, que é a força maior que existe. Tanto é que existe a bomba atômica seguindo para o lado mais ignorante, né, da criação. Mas o poder de criar em poucas quantidades uma bomba que destrói quase um país, uma cidade, né? Então, como que é eu me atentar em eu sou individual, eu preciso entender que eu posso, às vezes, olhar o outro e projetar as questões no outro. Então, assim, o outro é o outro. E isso é um ponto que a gente pode dar para o futuro, falar sobre relacionamento, que é onde vai entrar que eu tenho que tomar muito cuidado, porque senão a gente fica numa rincha de disputa. A gente cai nessas armadilhas. E aí vira um duelinho de quem quer provar que está certo ou errado. E, às vezes, o ressignificar, você precisa ceder, porque, às vezes, o outro não vai querer ceder. Agora, cada caso é um caso. Né? Cada situação é uma situação. Então, às vezes, você ressignificando, mantendo-se na paz, você percebe, cara, eu estou na paz, a pessoa não está na paz. Eu tenho dois caminhos. Eu entro na vibração também da irritação dela, ou me mantenho. Ou, de repente, se eu tiver, tá tudo bem. Você pode... o que está acontecendo? Eu estou vendo que você está falando de uma forma um pouco acelerada, mas tem que falar também com humanidade, porque se você falar também com arrogância, a pessoa também não vai abrir. Exatamente. Aí, se ela não quiser abrir... E às vezes, a pessoa fica mais irritada ainda, né? Você tentando dar calma. Exato. Nós passamos por isso várias vezes, né, Fábio? A pessoa está irritada. Aí você vai lá e... O que foi que você está fazendo? O que está acontecendo? Você tá nervoso? Agora, se eu falo, poxa, tudo bem, cara, eu tô pensando que você está um pouquinho... Quer conversar, quer trocar uma ideia, tô sentindo que você está um pouco... Aí a pessoa pode abrir. Porque quando a pessoa está com raiva, ela quer ajuda. E às vezes, querendo um abraço. Às vezes, uma palavra, foi o que o Alan colocou aí, uma palavra salva, né, cara? Faz você perceber. Um tempo atrás, na rixa, fazem anos isso, era gerente do Rio Sul, e eu estava falando com uma pessoa no telefone no escritório, eu falei, caramba, mas é só problema, problema e problema, falando, né, com essa pessoa, e a pessoa virou para mim e falou o seguinte, mas qual é a tua função? Não é resolver problema? Eu falei, caramba, uma palavra, o meu trabalho ali já mudou, a minha energia já mudou, eu já consegui ver com mais maturidade o que eu estava fazendo, né? Ressignificou. Né? Você ressignificou. Ô, Fábio, eu queria que você trabalha hoje na área também da saúde, né? Eu queria que você tenha alguma história de coronavírus para contar para gente, de perto, que você viu. Como é que está sendo o seu dia a dia? Eu sei que você tem uma criança pequena em casa.
né? Esposa, quais são os cuidados Como que eu... se devemos tomar? Temos 5 minutos, Fábio. Exato. Olha, a gente, no meu caso, eu percebi que no início eu não tinha percebido que era realmente uma coisa assim que temos que ter a atenção de se usar máscara, né? Lavar as mãos, fazer todo esse procedimento que estão, né, pedindo. Uhum. Existem os excessos, mas existe aí o meio termo, que é esse o nosso objetivo, achar o meio termo das coisas. Chegou um momento que, por eu estar trabalhando na saúde, que eu comecei a ficar, vamos dizer, um pouco aflito. E vamos dizer assim, cansado. Imagino, cara. Tem muita troca de energia, pessoas estão pensando mais em suicídio, violência doméstica. E aí é onde eu tenho todo esse conjunto. Você lidar diretamente com isso o tempo todo, né, Fábio? Exato. E o trabalho pessoal, social e espiritual. Então é um trabalho que existe aí um dínamo que você precisa conquistar. Então eu, dentro desse processo que eu passei, emocional, eu fiz contato e aí eu melhorei. Então, assim, o que eu posso falar mais? Chegou uma paciente que estava... parecia que ela estava com Covid. Ela chegou assim, ó. Uma criança que era uma criança, tipo uma menina de 14 anos, e o menino devia ter uns 15 também, 16. Chegou e ela assim, ó. Eles vindo com uma cara muito triste. Aí eu falei, ih, gente, é Covid. Na hora, né? Eu pensei. Associou logo, e aí né? começamos a... Eu estava com uma médica e a gente começou a conversar, né? Ela tirou fez ali tem um nome que eu esqueci, que é não é a pressão, mas ela viu ali a questão da pulsação dela, estava tranquila. Então ali já se conseguiu checar saturação, né? Que não era Covid. E aí começamos a conversar. Quando foi ver, ela estava serena. Ela só precisava compartilhar as suas questões. Isso durou 5 a 6 minutos. E então, compartilhar assim, sentindo confiança nessas pessoas, porque às vezes as pessoas estão aqui do lado e estão falando, poxa, mas eu já tinha te dito isso, e você também não ouve, né? Nós, seres humanos, somos assim, exato. né? Às vezes, poxa, fulano me falou, e minha né? mulher fala, pô, mas eu já tinha falado isso para você. Ou seja, abre um pouquinho a tua, né, percepção. Exatamente, a gente tem que escutar mais do que ouvir. Então, a gente precisa só se atentar o que chega na minha mente, no meu coração, e observar o que é isso que está chegando. Para a gente não cair nas armadilhas da associação somente. É preciso passar na crivo da razão. E como ao nosso cérebro, a razão é um dispositivo lento, é um processador mais lento, ele não acompanha a emoção, que é como se fosse um abajur. Visualiza um abajur. O cérebro, a razão, eu sei que está acabando. 2 minutos. O 2 cérebro, minutos. Pronto, vou finalizar. O cérebro, a parte racional é a parte que cobre a lâmpada. A lâmpada é a emoção, pisca milésimos de segundos, de tudo que a gente falou aqui. A razão não acompanha, porque a parte desse abajur de cima, ela é uma coisa que está... O fiozinho do novelo está sendo estudado. A gente ainda está engatinhando, né, no quesito emocional. E aí, quando vem a emoção, a gente xinga a pessoa. Aí depois vem a razão. Nossa, o que eu fiz? Agora, se você começar a estudar isso, você vai começar a colocar a emoção junto com a razão. E aí você vai conseguir ter mais autocontrole. Definir. Fabão, olha só, temos 1 minuto. Queria que você falasse assim, acho que vai ficar óbvio para a gente. Acho que a gente vai ter que repetir essa live. Tem muitas perguntas aqui. A Tuane fez uma pergunta aqui interessante, mas não temos mais tempo, temos 50 segundos. Fala um pouquinho das tuas redes sociais e as considerações finais, por favor. Eu vou falar, primeiro eu vou falar aí que eu agradeço esse momento. 30 segundos. Esse momento é um momento de espelho para mim. Então, obrigado. E as minhas redes sociais, vocês sabem, é @FábioPsipaiva, tá? Até a próxima. Fábio, eu vou aqui, em nome de todo mundo, agradecer essa live aqui. As pessoas reteram, ficaram o tempo todo.
com atenção, isso é um sinal de positivo. Eu vou tentar anotar todas as perguntas que deixaram de ser respondidas e te enviar, e para frente a gente vai estar fazendo uma nova live. Eu queria te agradecer a todos que entraram aqui, tá? Eu acho que foi